Vamos então à terceira parte do 13º capítulo. Nós vimos no final da segunda parte que a dona Beatriz está aqui sendo tratada no hospital psiquiátrico, que ela está relembrando a vida passada, né? Onde ela teve um segundo casamento, na qual ela foi feliz no primeiro casamento, teve um segundo casamento que ela era feliz também, teve um filho do primeiro casamento, o Álvaro, né, que foi estudar em Portugal, e quando esse filho voltou de Portugal, ela viu que ele, quando ela apresentou ele para a sociedade, ele se interessou pela melhor amiga dela, a Brites Castanheira, que era casada também, que tinha uma filha, a Virgínia. Aí vamos continuar aqui, né, onde ela diz que ela sentiu naquela apresentação, né, e eles começaram a passear juntos, a estarem juntos, viraram amantes, né? Então aqui nós vamos quando ela diz que eles passearam, né? Isso tudo acontecia pacificamente até que Teodoro, que é o marido da Brites, né? Os descobriu juntos num quarto de hotel Farux. Escandalizado, o marido desinteressou-se da mulher, embora não se retirasse do lar por amor à filha. Mas, mesmo nessa posição, cortejou a menina Mariana de Castro, a que chamávamos Naninha, jovem de bons costumes, que residia com os pais na Rua do Cano. Brites, longe de se magoar, até mesmo facilitou quanto pôde a ligação para ver-se livre. Naninha acabou cedendo às escondidas, mas enjeitou 2 filhos do comerciante nas portas da misericórdia, como é do conhecimento público. Então vamos lembrar que as portas da misericórdia eram aquelas portas rotatórias que tinha nos conventos, né? Para que as crianças fossem lá colocadas e eles viravam, né? Ela colocada num cesto, eles viravam e as freiras pegavam lá do outro lado, ninguém via quem tinha colocado, nada. Então ela está aqui, né? A partir da volta desse filho, aí começa toda essa tragédia, né? Ele como amante, o marido da melhor amiga dela, a Brites, o marido dela descobre, ele não sai de casa por causa da filha, mas ele vai em busca de uma amante que ela também encoraja para que ela possa ficar livre e continuar sendo amante do Álvaro. A senhora Torres entrou em crise de lágrimas e seguiu contando que o filho, depois de 4 anos, se enfadou de Brites e só então comunicou à família que deixara uma prometida em Lisboa. Suspirava por voltar, mas receava que a amante se despenhasse no suicídio. Depois de muitas negaças em vão para retirar-se, arquitetou um plano maquiavélico, de que resultara para ela, mãe amorosa, a infelicidade irremediável. Percebendo a pouco e pouco a fraqueza de Brites pelas joias, insinuou ao padrasto que ela ansiava possuir-lhe a dedicação, fantasiando recados e armando embustes. Justiniano, que é o padrasto dele, vamos lembrar, dono de uma joalheria, né? Vencido pelas sugestões do enteado, pôs-se em ação, conseguindo impressionar Brites com presentes raros, até que no primeiro encontro, forjado pelo próprio Álvaro, interferiu ele na cena, assumindo o papel de companheiro ultrajado, afastando-se enfim para Portugal, deixando várias tragédias em andamento. Então ele forjou, como se a Brites estivesse interessada no Justiniano, que era o padrasto dele, dono de joalheria, ele começou a presenteá-la, a cortejá-la, até que ela acabou cedendo e passou a ser amante dele também. Ele forjou ali o flagrante para ele poder se ver livre e voltar para Portugal.
o golpe infundira na senhora Castanheira uma nova personalidade, né? A Brits Castanheira se modificou completamente ali a partir daquela situação. Convertera-se em pavorosa mulher, calculista, cruel. Nunca mais se lhe vira um gesto de piedade. Metamorfoseara Justiniano num homem de sexualidade pervertida, extorquindo-lhe dinheiro e mais dinheiro, até o ponto de entregar-lhe a própria filha, Virgínia, que atravessara os 15 de idade, vendendo-a ao amante. A que ponto, né, chegou a Brits? E aí a gente já começa a perceber a personalidade, já perceber quem ela é, né, ali nos anos 60. Homem vendendo-a ao amante, homem já velho, para senhorear terras e haveres. Ainda assim, não contente com os próprios desvarios, desencaminhava moças de nobre formação, atirando-as no prostíbulo, estimulava infidelidades, vícios, crimes, abortos. Virgínia, com quem Justiniano passara a viver em definitivo, aquela menina, né, de 15 anos, ele passara a viver com ela em definitivo. Vamos lembrar que a Beatriz aqui na história é a Leonor, que é a mãe do Álvaro que causou toda essa situação. Então, se Justiniano passou a viver com a Virgínia em definitivo, ele abandonou, né, a Leonor. Então, vamos lá. Virgínia, com quem Justiniano passara a viver em definitivo, abandonando a esposa, transfigurara-se em pomo de discórdia entre o senhor de Fonseca Teles e o Teodoro Castanheira. Então, Justiniano de Fonseca Teles, pai do Álvaro, passou a viver com a Virgínia, que era filha da Brits, com o Teodoro Castanheira, né? Pai da Virgínia. Então ele se desentendeu com o Justiniano, lógico, né? Por ser ali o amante da filha. Que se atormentaram mutuamente em 11 anos de conflitos inúteis, até que o marido de Dona Brits, então vivendo maritalmente com Naninha de Castro, desde muito, aparecera morto, apunhaladas na rua da cadeia, atribuindo-se o homicídio a escravos foragidos. Olha só a situação, a desgraça ali em cadeia que o Álvaro causou com a imprevidência, né? A negligência dele em relação ao sentimento dos outros, né? Ele não pensou na mãe, não pensou na Brits, não pensou no que ele causaria nos outros com toda a situação que ele armou. Naninha, porém, não ignorava que Justiniano fora o amante. Naninha, porém, não ignorava que Justiniano fora o mandante e tramou o desforço. Justiniano, padrasto de Álvaro, né, que era o marido da Leonor, que abandonou a Leonor para viver com a Virgínia, que era uma menina, filha desse Teodoro Castanheira, né, que era amante da Naninha. Então, uma novela mexicana aí, mas vamos lá. Então, Naninha, porém, não ignorava que Justiniano fora um mandante e tramou o desforço. Uniu-se a outro homem em cujo espírito insuflou despeito e ódio contra o ourives da Rua Direita. E os dois, então, morando num recanto da praia de Botafogo, planejaram assassiná-lo num suposto acidente. Justiniano, já idoso e enfermo, adquirira o hábito da visita domingueira à Bica da Rainha, no Cosme Velho. Quando regressava de uma dessas jornadas à noitinha, guiando o carrocinho que se fazia conduzir, Naninha e o companheiro, ocultos na sombra, crivaram o cavalo de pedras revestidas de farpas, depois de escolherem local que favorecessem o desastre.
O animal desembestado arrojou-se ladeira abaixo, rebentando freios e arremessando o velho do cimo de um barranco sobre um monte de lajes que se empilhavam embaixo, onde Justiniano encontrara a morte quase que instantânea. Então, ele não morreu na hora, mas morreu logo depois. E Dona Beatriz rematou lacrimosa. Ah, meu Deus, tudo por nada. Porque Álvaro, de retorno a Portugal, achou a prometida casada com outro, por imposição dos pais, regressando mais tarde ao Brasil, onde acabou na condição de professor solteirão. Ah, meu filho, por que te fizeste o autor de tantas calamidades? Nesse tópico das revelações, o irmão Félix solicitou dos cientistas um intervalo para explicações antes de se retirar. A doente foi restituída ao sono e o instrutor pediu ao chefe do arquivo a certidão da saída de Beatriz. Vamos lembrar que o chefe de arquivo estava ali, né? Eles estavam em 8 ali participando daquela regressão de memória que foi feita na Beatriz, né? Então ele solicitou ao chefe do arquivo a certidão da saída de Beatriz, já que se ausentara dali mesmo, quase 50 anos antes, para a reencarnação no Rio. O interpelado, atento ao caso em exame, trouxera consigo a ficha de Dona Beatriz Neves Torres. Sim, procedendo-lhe o nome atual, aparecia o de Leonor da Fonseca Teles, que desencarnara no Rio, estivera por algum tempo em regiões inferiores, morara por 28 anos em colônia espiritual de reeducação, não distante, e passara apenas 2 meses no Almas Irmãs, em 1906, por solicitação do próprio irmão Félix, que lhe patrocinara o renascimento no lar de Pedro Neves, ali presente. Então ela ficou 2 meses só ali no Almas Irmãs, por intercessão do irmão Félix. O Félix pediu que ela fosse trazida dali da casa de recuperação onde ela estava. Ela ficou 2 meses ali no Almas Irmãs para se preparar para reencarnar, e ela reencarnou como filha do Pedro Neves, que estava ali, né, junto deles ali naquela situação que eles estavam ali na regressão de memória da Dona Beatriz. Félix, porém, rogou as informações possíveis acerca de personalidades referidas por Beatriz que estivessem vinculadas ao Instituto. Aparelhos funcionaram e o arquivo respondeu com presteza. Então, ali rapidamente, né, aquele auxiliar do departamento de arquivos ali colocou cada um daqueles personagens na história que nós estamos vendo aqui, né? Justiniano da Fonseca Teles, né, o pai do Álvaro, né, o ourive, segundo marido de Leonor, Teodoro Castanheira, marido da Brites Castanheira, Virgínia Castanheira, filha dos dois, e Naninha de Castro, né, que era a que se tornou a amante do Teodoro, estavam reencarnados no Rio, todos com certidão de saída do Almas Irmãs. Então vamos lá. Justiniano era Nemésio Torres. Então a Leonor, que se casara com Justiniano, era a Beatriz, que se casara com Nemésio, o antigo Justiniano. Negociante com débitos agravados. Então aqui vão vindo os relatórios, né? O Justiniano, encarnado como Nemésio, estava com os débitos dele agravados. Teodoro Castanheira apresentava-se com o nome de Cláudio Nogueira. Então, Teodoro Castanheira, que foi o marido da Brites Castanheira,
era o Cláudio Nogueira, já desencarnados, mas ainda em serviço na Terra com melhoras sensíveis. Então ali já estava registrada as melhoras sensíveis do Cláudio Nogueira, antigo Teodoro Castanheiro. Virgínia Castanheira respondia agora por Marina Torres. A Virgínia, aquela menina de 15 anos que a própria mãe entregara como amante ao Justiniano, né? Hoje, Nemésio. Então, ele coloca aqui, por Marina Torres. Então, a Virgínia respondia por Marina Torres com índices promissores de reforma íntima. Então, ali já estava registrado índices promissores. Ela estava começando a reforma íntima na Terra e ela estava com índices promissores, quer dizer, estavam esperando uma grande melhora dela. Naninha de Castro fora Marita Nogueira, que estivera recentemente desencarnada num dos parques de repouso da organização e que se achava em processo de novo renascimento no plano físico, por pedido expresso do próprio diretor do Instituto, enquanto que Brites Castanheira envergava na terra o nome de Márcia Nogueira, cuja ficha era desolador. Então nós vimos, por todo o desencadear, a gente viu que Brites Castanheira, né, era a Márcia. Dá para entender, dá para a gente ver, né, pela mente, que é a Márcia Nogueira, e que ele coloca aqui, cuja ficha era desoladora, né? Nós vemos a Márcia ali, né, degringolando, né, no plano terrestre, né? O registro dessa mulher somava longa série de abortos e deserções do dever, além de vários compromissos indiretos em lares destruídos e existências sacrificadas. Anotações nas piores anotações da instituição. Então, aqui, ó, anotações das piores nas piores anotações da instituição. Então, a ficha dela estava no lugar das piores anotações das instituições. E ela tinha ainda piores anotações ainda do que já tinha antes. Para a gente ver e entender como nós somos analisados diariamente. Quando a gente vê que a gente precisa fazer sempre a oração da noite, com o balanço do dia, aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de ruim para consertar, nós precisamos pedir ajuda ao nosso mentor para que o nosso sono seja reparador para o corpo, mas que a nossa alma aprenda, se instrua, trabalhe. Quando nós estamos em desdobramento no sono físico, é justamente para que a cada dia as nossas anotações no plano espiritual se melhorem, porque nós somos analisados e avaliados dia a dia. Então nós temos que primeiro fazermos essa análise. Se nós não a fizermos, o plano espiritual fará e estará registrado sempre. Façamos ou não essa análise, estejamos ou não na nossa reforma íntima, essa análise será feita pelo plano espiritual e será colocada nos nossos registros. Um dos médicos presentes, talvez empolgado com o depoimento de Beatriz, indagou por notícias de Álvaro. O Álvaro que causou toda essa situação, cadê ele? Onde é que está ele nessa história toda? O arquivo elucidou que Álvaro de Aguiar e Silva não possuía atestado de saída para a reencarnação pelo Almas Irmãs. Achava-se apenas cadastrado no departamento de queixas. Olha que interessante, existe um departamento de queixas, né? Como se fosse um PROCON lá do plano espiritual, onde os espíritos se queixam daqueles que lhe causaram mal. Então vamos ver aqui, olha que interessante. Achava-se apenas cadastrado no departamento de queixas. Leonor, que lhe fora mãe carnal,
Justiniano, o padrasto, e a própria Brites Castanheira. Perdão. Antes do regresso a novas lides terrenas, haviam inscrito severas acusações contra ele, embora os dois últimos tivessem estado apenas de modo ligeiro no instituto ao saírem de colônia penal. Perdão. Então vamos ver que a Brites Castanheira, que é a Márcia, o Justiniano, né, que é o Nemésio, perdão, saíram de colônia penal, e embora tenham feito, né, pagando penas pelas atitudes, embora tenham ficado pouco tempo ali no Almas Irmãs, no departamento de queixas, deixaram ali queixas contra o Álvaro. Perdão. O irmão Félix perguntou se constava dos apontamentos de Márcia algum gesto nobre por onde se ensaiasse eficiente auxílio a ela. Constava sim, aclarou a repartição competente. Um dia empenhara-se com os melhores impulsos maternais a garantir casamento digno à filha enferma. Vamos lembrar, né, que ela, auxiliada ali pelo Moreira e pelo André Luiz, fez com que Gilberto, né, se reconciliasse com a Marina. Então isso constava aqui nos registros como uma das coisas boas que ela havia feito. Então todos nós temos também o registro das coisas boas que pensamos, sentimos e fazemos. O instrutor então, conjugando dignidade e modéstia, levantou-se e, arrasando-nos com a valorosa humildade de que dava testemunho, participou-nos que Álvaro de Aguiar e Silva e ele eram a mesma pessoa, o mesmo espírito, que ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência lhe exigia implorar voluntariamente a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro de Brites, então na personalidade da viúva Nogueira. Esforçar-se-ia na regeneração de si mesmo e dar-lhe-ia existência, já que se reconhecia o verdugo, categorizando-a por vítima. Então vemos aqui que o Félix é o Álvaro, foi ele que causou toda esta confusão e agora ele ali implora aos planos superiores a possibilidade, a necessidade que ele tem, não é uma coisa compulsória, ele tem a necessidade de reencarnar para poder ajudar a Brites, né, que ele causou toda essa desgraça com a Brites, que hoje é a Márcia, para ele poder ajudar a Márcia. Um raio não nos fulminaria com tanta força. Eles ficaram ali paralisados ao descobrirem toda a situação. Os médicos jaziam cabisbaixos. O irmão Regis tinha lágrimas. Neves empalidecera e eu mal conseguia respirar. Ficaram paralisados ali ao descobrirem que Álvaro, o causador de toda a situação, é o Félix, aquele irmão elevado, iluminado, que está ali desde o desencarne dele ali no começo dos anos 1800, né? Corajoso, Félix continuou elucidando que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias, e que, em razão disso, daquela hora em diante, tornaria pública a decisão de se recolher aos trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. Então ele coloca aqui que a misericórdia divina, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir. Então vamos ver que é óbvio, o Félix quando desencarnou, vamos lembrar que ele tem aquela estátua daquela alma caridosa que o recolheu naquele
poço de lama que ele estava enterrado, quando ele mostra ela ali salvando aqueles que estão enterrados na lama, ele coloca para o André que ela o salvou da lama e dos passados, ela o recolheu, o ajudou até que ele, depois que estava melhor, foi trazido ali para o Almas Irmãs. Então ele foi recolhido por aquela alma caridosa, né, a irmã Damiana, e ele cresceu no Almas Irmãs até se tornar o diretor, e agora ali ele iria se afastar para ele, através da consciência dele, sabendo que ele tem que se ressarcir do que fez, está ali se afastando do cargo de diretor, né, o Regis que vai ficar no lugar dele, e ele vai se preparar para o reencarne, para se ressarcir com a Brites hoje, né, naquela época ali do livro, Márcia. Confessou que a delinquência sexual gerara para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor, que dilapidasse um edifício ou uma cidade através de explosões em cadeia. Então a delinquência sexual, ele por não ter respeitado os sentimentos da Brites, por ter ali usado a sexualidade dele sem responsabilidade, sem amor, sem entender que as energias sexuais são divinas, ele tinha sido recebido no plano espiritual como um criminoso, né? Gerara para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor, que dilapidasse um edifício, uma cidade, através de explosões em cadeia. E foram, né? Explosões em cadeia mesmo através da atitude dele. Lesando os sentimentos de Brites Castanheira, mulher respeitável até a ocasião em que lhe transtornara o coração e o cérebro, identificava-se, diante dos princípios de causa e efeito, culpado, até certo ponto, por todos os delitos de natureza emotiva por ela cometidos, de vez que após abandoná-la, impelindo-a deliberadamente à deslealdade e à aventura, podia compará-la a uma bomba, por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicara, como querendo vingar no próximo o duro revés que lhe infligira. Quer dizer, ele não a induziu a fazer tudo o que ela fez, mas ele foi o causador. Quer dizer, ele não induziu diretamente, mas indiretamente ele foi o causador. Quer dizer, da mesma forma que as coisas ficam ali quietas no fundo do copo, foi ele que revirou o copo daqueles sentimentos que estavam ali quietos na mulher velha da Brites, né? Que estavam ali, ela estava começando uma nova encarnação, melhorando, se aprimorando. Ele reviveu todos os ensinamentos, todas as vontades, todas as coisas ruins que tinham nela. Então ele era responsável por revoltar aquelas águas sujas existentes nela. Ela é responsável por tudo que ele fez, mas ele é o responsável por induzi-la a começar. Rogava-nos ele, a quem devíamos tanta felicidade, apoio fraterno, para que se lhe conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto, assim que Marina restaurasse o claustro materno após o renascimento de Marita. Idealizar encontrar-se com Márcia na ternura de um neto. Ser-lhe-ia o companheiro nos tempos áridos da velhice corpórea, recolher-lhe-ia o amor puro, sofreriam juntos, dar-lhe-ia o coração. Não lhe competia a indiferença, persuadido o qual se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na estância física. Se o Senhor lhe facultasse o favor que impetrava, que o auxiliasse a ser fiel nos compromissos desde o raciocínio infantil, que o amparássemos nos dias de tentações e fraquezas, que lhe perdoássemos as rebeldias e as faltas, e que, por amor à confiança que ali nos congregava, não lhe patrocinássemos em tempo algum qualquer mergulho em facilidades nocivas,
a título de amizade. Então ele estava pedindo ali que eles os ajudassem a que ele se mantivesse naquele propósito de auxiliar a Márcia. E que eles, por amor a ele, pelo carinho que tinham por ele, não facilitasse para ele as coisas. Muito pelo contrário, que o ajudasse a se manter naquele propósito que ele estava ali de se ressarcir junto a Márcia. Austero e doce, dirigiu-se particularmente ao irmão Regis, inteirando de que ambas as irmãs, Priscila e Sara, se achavam em preparativos para o retorno à terra, que partiriam antes dele, que contavam com a possibilidade de se retirar da direção do Instituto dentro de aproximadamente 6 meses, a fim de aprontar-se, e que não anelava outra coisa que não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Então, que ele pretendia ali, né, sair dentro de 6 meses, então que ele estava ali desejando sorte e passando o comando para o Regis. Nenhum de nós, contudo, dispunha de energias para alargar o silêncio. Estavam todos ali compungidos com aquela situação, com tudo que estava acontecendo ali. Os médicos requisitaram substitutos que assegurassem o descanso de Beatriz. Regis, mudo, afastou-se, dando o braço ao chefe do arquivo. Neves abeirou-se da filha inerte, dando a ideia de quem ansiava esconder-se para meditar na lição. Vi-me só diante do instrutor, alçando para ele os olhos, como na primeira vez que o fitara, na residência de Nemésio, procurei recompor-me ao fixar-lhe o rosto imperturbável. Então nós vemos, estava todo mundo emocionado, né? Todo mundo ali com aquela situação de ver aquele espírito de Skol como de Félix pedindo ajuda para eles, porque ele sabia das tormentas, ele sabia a dificuldade que era o esquecimento, que era o reencarnar, pedindo para eles que o ajudassem a se manter no propósito que ele teria, na difícil tarefa que ele teria na Terra ao reencarnar. E né, o André ficou ali embargado, né, com os olhos lacrimosos, embargado ali junto ao Félix. Vi-me só diante do instrutor, alçando para ele os olhos, como da primeira vez que o fitara na residência de Nemésio, procurei recompor-me ao fixar-lhe o rosto imperturbável. Era o mesmo homem que eu não saberia dizer se amava como sendo meu pai ou meu irmão. Ele sabia que amava, não sabia como o pai ou o irmão, mas amava muito. Ele me percebeu o estado de alma e abraçou-me. Através daquele olhar firme e percussiente, compreendi que não me desejava sensibilizado e tentei reequilibrar-me. Apesar disso, incapaz de controle total, pus a cabeça, que a emoção desgovernava, naquele ombro que me habituara a venerar. Mas, antes que eu chorasse, senti-lhe a destra me afagar, de leve, os cabelos, ao mesmo tempo que me perguntava pela aula de fluidoterapia de que não me seria lícito ausentar. Então ele acariciou ali o André para que ele não chorasse, não ficasse tão emotivo, né? E cobrou dele, olha, você tem a tua aula de fluidoterapia, você não pode faltar, as coisas continuam, você tem que continuar o teu estudo, né? Como quem diz, eu preciso retomar a minha situação, eu preciso me acertar com os meus, com aqueles a quem eu devo. Vamos lembrar Jesus, quando ele falava, né? Se reconcilia com os teus devedores enquanto eles caminham contigo, porque senão pode ser mais difícil. Então nós vemos quanto tempo Félix está ali ajudando a Brites, que veio como Márcia, ajudando o Justiniano, que veio como Nemésio, né? o Castanheira, que veio como
como o Cláudio Torres, como o Cláudio Nogueira. Então, nós vemos quanto trabalho ali que ele está tendo para auxiliar todos, para ele ter a chance de poder voltar e se redimir. Primeiro ele consertou tudo, acertou tudo, montou tudo para poder vir e começar a se desculpar com aqueles a quem ele devia. Saímos juntos. Lá fora, ao vê-lo caminhar erecto e calmo, tive a impressão de que o sol, rutilando nos céus, era uma advertência da sabedoria divina, a que sustentássemos lealdade na marcha constante para a luz. Então nós vemos a misericórdia divina, a sabedoria desse imenso amor de Deus que nos ama, que espera o nosso tempo de aprender, que nos auxilia o tempo todo para que a gente possa se reconciliar com cada um daqueles que nós somos credores, né? Então, quando a gente coloca, Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, vamos lembrar que estamos fazendo um pacto com Deus e que nós temos muitas e muitas dívidas. Então, a gente tem que olhar para os nossos devedores como Cláudio olhou para o Nemésio. O Nemésio foi o causador do desencarne dele, mas isso não tem importância, porque ele também foi o causador do desencarne da Marita, e ele viu ali o monstro que ele foi para com a Marita, e ele, junto com o Nemésio, os dois ali pedindo perdão a Deus pelos erros. É assim que a gente tem que ter. Quando alguém erra, quando alguém faz alguma coisa que nos chateia e nos magoa, a gente tem que colocar, eu sou um credor muito maior. Eu tenho dívidas muito maiores, então vou perdoar este daqui para que Deus, na sua infinita bondade, também perdoe as minhas dívidas. Vamos continuar aprendendo e estudando com André Luiz no próximo e último capítulo deste livro.